Você já sofreu discriminação, Edu? Eu já sofri discriminação, ter nascido pobre, favelado, preto e filho de um bandido. A violência policial aumentou muito nas favelas? O que a Gerando Falcões fez para ajudar as comunidades, para ajudar a diminuir o impacto? Bom, Fá, nessa crise nós construímos uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não. Se as ONGs não existissem, o que aconteceria com o Brasil? Que aprendizado vai ficar dessa pandemia? Quais são as lições? A menos eu, mais você, menos você, mais nós. Qual que é a sua opinião sobre o auxílio emergencial de R$600? E qual que é a sua opinião sobre o presidente Jair Bolsonaro, sobre o governo dele? O meu entrevistado nasceu numa favela em Guarulhos, mas influenciado por sua mãe, rompeu com a miséria, escreveu um livro e está indo cada vez mais longe. Meu convidado é um dos nomes mais influentes do terceiro setor no Brasil. O entrevistado conseguiu levar grandes empresários e grandes empresas para as favelas brasileiras. Hoje, ele é fundador e CEO da rede Gerando Falcões. Eduardo Lira, seja muito bem-vindo ao Grandes Líderes no Ping Pong com Bonfá. Obrigado, Bonfá, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Edu, o que a Gerando Falcões fez para ajudar as comunidades, as favelas? O que vocês implantaram e fizeram para ajudar a diminuir o impacto da crise, da pandemia? Bonfá, nessa crise nós construímos uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não. Subimos nas nossas plataformas digitais e mobilizamos doação de milhares de brasileiros que estão em todas as partes. Nós conseguimos mais de 18 mil doadores, vindos de 10 países ao redor do globo, somando um total de 20 milhões de reais arrecadados nesse período pandêmico do Brasil. Com esse recurso, nós chegamos na vida de 300 mil brasileiros e brasileiras que foram alimentados, estão sendo alimentados pelas nossas iniciativas nesses 3 meses de crise. Nós tivemos uma atuação em quase 400 favelas do nosso país, desde favela da Tubulação, Beverly Hills, estamos falando de Capão Redondo, Vila Prudente, Morro do Alemão, Morro do Vidigal, Morro do Adeus, Morro da Providência, lá em Maceió, no Vergel do Lago, Ceará, Maranhão, uma atuação com muita capilaridade, com muita velocidade, usando dados, tecnologia, uma rede de líderes. A Gerando Falcões é uma plataforma de impacto social que tem muitas ONGs dentro da nossa rede, então foi uma ação de fôlego que exigiu muito dos nossos heróis, e tivemos uma onda de generosidade da sociedade brasileira. Mas como é que esse dinheiro chegou na ponta? Nós construímos, Bonfá, um modelo de trabalho da qual nós denominamos de cestas básicas digitais. A Gerando Falcões é a central dessa inteligência. Debaixo do nosso chapéu existem muitas ONGs, muitas iniciativas sociais. Essas ONGs fizeram um cadastramento das famílias por ordem de vulnerabilidade social. Uma vez cadastrada, foi construído um app pela Accenture. O líder baixava o app e fazia o pedido das cestas através do app. A gente enviava, esses líderes entregaram essas cestas básicas digitais, que nada mais é do que um cartão Vale Alimentação da Ticket ou da Alelo, na mão da chefe da família. E aqui, Bonfá, é o grande ponto da história, porque essa mulher, ela fez e faz a compra no mercadinho local, dentro do próprio negócio ali na comunidade. Então, nós protegemos muitos postos de trabalho, muitos negócios. Foram mais de 20 milhões de reais investidos em economia de favela, que isso vai circulando e tendo um impacto muito grande dentro dessas comunidades. Que bacana. Agora, você falou que conseguiu 18 mil doadores.
Como é que você fez para conseguir tanto doador? A gente ativou todas as nossas redes, contamos com o apoio de artistas, por exemplo, Marina Rui Barbosa, Galvão Bueno, Álvaro Garneiro, o próprio jogador de futebol que mais títulos ganhou na história dos esportes, o Daniel Alves, a mídia também, fazendo toda a cobertura, influenciadores digitais como a própria Chantal, amigas como a Donata, muita gente se engajou, participou, e a internet hoje é um universo gigante e fica como desafio e como lição para todos nós empreendedores sociais do grande caminho que existe aqui e que temos que cada vez ter mais presença e mais força de mobilização. Essa campanha ainda está ativa? Essa campanha está ativa, Bonfá. E todo mundo que nos assiste aqui pode acessar as redes sociais, sobretudo o nosso site gerandofalcões.com, e fazer a sua doação. As doações estão abertas, nós precisamos, ainda existe muita gente para ajudar e toda colaboração é mais do que bem-vinda. Aliás, tem uma frase que nós adoramos, da Madre Teresa de Calcutá, que diz que as mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Me fale uma coisa, como é que você consegue falar com empresários tão poderosos? Bom, eu falo com eles como falo com os meus amigos da favela. Isso tem muito a ver também com a essência da Gerando Falcões. Nós temos 7 princípios de cultura, vai que dá, tamo junto, papo reto, trabalho duro, é nós, pegada forte. E o tamo junto é exatamente sobre derrubar muros e construir pontes. A sociedade é dividida por muros. Tem muros entre brancos e negros, ricos e pobres, direita e esquerda, gay e evangélico e judeu. E esses muros não servem para nada, a não ser nos distanciar do nosso grande objetivo, que é construir um Brasil melhor para todos. Quando a gente constrói as pontes, a gente se aproxima, a gente se torna comum, igual, encontra o que nos aproxima e passamos a nos comunicar por uma causa e não por aquilo que nos distancia. Isso tem dado muito certo, a gente adora fazer ponte, adora conectar, adora trazer o centro para a favela e a favela para o centro, e isso tem escalonado o nosso impacto no Brasil. Se as ONGs não existissem, o que aconteceria com o Brasil? Acho que um exemplo poderia ter havido uma hecatombe social nas favelas, nesse período dramático do país. Acho que faltaria uma pauta, uma advocacy de proteção, teria muito menos inovação social, porque as ONGs são produtoras e criadoras de inovação, e acho que a transformação do Brasil seria muito mais lenta, porque o governo não consegue promover os avanços necessários sozinho. O governo também é muito importante, mas não consegue sozinho, por isso precisa das ONGs. Então, um Brasil sem ONGs seria um Brasil muito mais enfraquecido e iria não entregar solução, iria demorar muito mais para chegar lá. Qual que é a sua opinião sobre o auxílio emergencial de R$600 disponibilizado pelo governo federal? Ele está funcionando? Ele chega para todo mundo que precisa? A minha opinião, ele é fundamental, é necessário, o valor foi no alvo, mas a distribuição é lenta e precisa de uma reorganização de dados, o governo ainda é analógico no mundo digital. E qual que é a sua opinião sobre o presidente Jair Bolsonaro, sobre o governo dele? Como cidadão, eu torço por todos os governos, até porque eu estou num avião e se o avião cair, eu caio junto. E sempre torci por todos os governos, desde que me entendi por gente, para que o governo seja bem sucedido e consiga promover igualdade social, justiça, fazer a educação do país ser transformada. Então, eu tenho uma expectativa que, no geral, não é atendida pelos governos. Estou muito na torcida. Antes de continuar a minha entrevista com o CEO da Gerando Falcões, Eduardo Lira, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou e, infelizmente, o ping-pong com o Bonfá perdeu seus apoiadores e patrocinadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. Eu estou passando o chapéu mesmo. O endereço está aí na sua tela.
Então você pode entrar lá no vaquinha.com.br, clica no Bonfá e faça a sua doação. Se você gosta das minhas perguntas, dos meus convidados, das minhas entrevistas, ajude o programa a continuar. E se você for um empresário poderoso, você pode patrocinar o programa. Também pode entrar em contato comigo no olhar@gmail.com. O Brasil continua dividido, Edu? Nós perdemos a maior oportunidade dos últimos anos de aproveitar o contexto triste e pandêmico do país para unir a população. Mas, novamente, os nossos governantes preferiram brigar ao invés de dialogar, preferiram colocar ideologias políticas ao invés de pragmatismo na frente, e isso prejudicou. E a sociedade é um espelho da política. Começa lá em cima e termina aqui embaixo. Que aprendizado vai ficar dessa pandemia? Quais são as lições? Menos eu, mais você, menos você, mais nós. Eu acho que menos egoísmo e mais solidariedade. Esse é o recado que o vírus está tentando passar para todo o mundo, e de que a gente não precisa de tanto para viver. Dá para viver com menos e oferecer mais dignidade para todo mundo. E, Edu, como é que faz para diminuir a miséria nas favelas espalhadas, né? São 7 mil. Primeiro, uma agenda de longo prazo. Não adianta a gente acreditar que uma doação pontual ela ajuda, mas não resolve. O que resolve é uma agenda de longo prazo. Nós não vamos mudar o Brasil em 3 meses, mas nós podemos mudá-lo numa década, ou em 2 ou 3 décadas. Então, temos que ter essa cabeça de longo prazo, temos que ter abertura para inovar, para errar, e temos que ter apostas sociais. Quem é o seu Edu? Quem é a sua Duda? Aonde quem tem dinheiro está tomando risco? Só nas startups? Isso não é suficiente. Precisa tomar risco com ONGs. Porque no Brasil nós não poderia ter a primeira ONGicórnio. Não só unicórnio, ONGicórnio. Então temos que mudar as prioridades. Todo mundo deveria ter no seu portfólio de investimento, seja qual for o tamanho do bolso desse cidadão, uma ONG, um empreendedor social, uma empreendedora social. E fazer isso no longo prazo, em décadas. Edu, o Brasil é um país racista? Muito racista. Precisa evoluir, precisa tomar iniciativas que sejam mais do que fazer uma postagem na terça-feira, apesar disso ser muito relevante. Precisamos definir metas de inclusão racial, metas claras. Quantos pretos e pretas vamos inserir nos próximos anos nessa companhia? Isso é fundamental. E os CEOs têm esse desafio na mão. Os diretores de RH têm esse desafio. E precisa ser feito com urgência. Você já sofreu discriminação, Edu? Eu já sofri discriminação por vários sentidos. Por ter nascido pobre, favelado, preto e filho de um bandido. Então... Uau! Uau. Mas isso nunca roubou meu sorriso, minha alegria, porque eu sempre soube que eu não preciso ser como ninguém para ser alguém. A violência policial aumentou muito nas favelas? Significativamente, especialmente sobre negros. Ela machuca e ainda ataca, e existe um genocídio contra a juventude negra no Brasil, e é mais uma pauta e uma agenda que precisa ser estabelecida, um debate na sociedade, fazendo proposição e construindo metas para resolver esse problema. Você está gostando da minha entrevista com o CEO da Gerando Falcões, Eduardo Lira? Não acabou! Edu, teve gente que achou que você não chegaria em lugar algum? É o óbvio, né? Pô, menino de favela preto, brother. Filho de um ex-bandido, vai dar o que isso aí? Onde você quer chegar, Edu? É possível empreender, gerar riqueza dentro das comunidades, das favelas? E a bênção do empresário bilionário Jorge Paulo Lerner? Foi um divisor de águas na sua ONG? Como é que foi o primeiro encontro de vocês? O que aconteceu? Falando do terceiro setor, o que você acha que todo CEO, presidente de empresa deveria ter? Conexão com a favela, porque a transformação do Brasil passa em ter um terceiro setor forte dentro das favelas. Edu, a ONG de vocês trabalha dentro das favelas. Como é que você faz para conversar com a polícia e com o tráfico?